E aí, tudo bom? Eu sou o Gustavo e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. Aqui nós vamos falar de tudo mesmo, de uma forma leve, descontraída. E hoje o tema será trabalho. Estamos aqui no dia do trabalho, nada mais justo do que falar sobre ele. Certo? Então vamos entender um pouco mais como que as pessoas escolhem as suas profissões, se preocupam com o salário ou não. Será que as pessoas precisam realmente amar aquilo que ela está fazendo no emprego dela? E outras perguntas. Então fica com a gente que você vai saber de tudo isso. E claro, para me acompanhar nessa viajada eu conto com a Ana, que vocês já conhecem, né? E aí, Ana, tudo bom? Oi, gente, tudo bem? Oi, Gustavo. Tô bem animada de estar aqui. Esse é um assunto que tem muita coisa pra falar, então fiquem ligados que vai ter muita dica boa, muita coisa legal pela frente. Show! E hoje a gente tem uma convidada muito mais que especial. Ela, Evelyn Cristine. E aí, Evelyn, tudo bom? E aí, gente, tudo bom? Tudo bom, Gustavo, Ana? Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, falar desse assunto, né? Ainda mais depois de tudo que a gente passou e vem passando aí. Carreira é um assunto que está super em alta e tenho certeza que vocês vão gostar das dicas. Boa, super importante mesmo. Então, devidamente apresentados, bora conversar. Hoje o assunto é trabalho. Então a gente vai contar aqui com a Evelyn, que ela é psicanalista fez questão de eu citar isso, e coach de carreiras. Até nem sabia muito essa diferença, mas vamos entender um pouco mais dessa área aí de trabalho, essa visão que você tem. E a primeira pergunta que eu tenho para você, Evelyn, é o seguinte: no geral, como que as pessoas elas acabam escolhendo a profissão? Eu lembro lá na época da faculdade, aqueles testes vocacionais, a área que gostava. Hoje, como que você, que é especialista nisso, vê isso? Bom, Gustavo, eu pedi para você ressaltar essa diferença porque, só para explicar de uma maneira geral, eu sou profissional do desenvolvimento humano. Comecei a minha carreira no organizacional, né, dentro de empresas, e é por isso que eu me interesso tanto por carreira, até pela minha própria trajetória. E também sou psicanalista, que atende em clínicas, questões um pouco mais emocionais. E a carreira não, a carreira a gente vai falar especificamente do trabalho. E aí, como que as pessoas escolhem suas carreiras? Você ainda teve sorte de fazer um teste vocacional, né? Porque agora a gente está vendo um movimento nos colégios de trazer um pouco mais essa conscientização, autoconhecimento para os alunos, e muitas vezes trazem os testes vocacionais. Mas a grande maioria, pelo menos da nossa geração aí dos 30 anos, escolhiam de formas muito diversas, né? Ou por influência da sociedade, de repente uma carreira que está na moda, que o pessoal fala que vai ter um salário bacana, então teve uma época aí que TI estava super em alta, ou porque tem uma formação dentro de casa, então os pais são advogados, querem ter um filho advogado, plantam essa ideia desde a infância, né, da pessoa. Então a gente tem diversas formas de escolher a carreira, e o que acontece com a grande maioria dos jovens é que eles vão nessas influências sem entrarem muito a fundo no que é que aquele trabalho realmente é na vida real, no seu dia a dia, né? Então a forma ideal de escolher uma carreira é trazer para esse jovem um autoconhecimento, que ele conheça os talentos que ele tem, o que ele gosta de fazer, realmente qual é a vocação, né? O que o teste vocacional diz a respeito e se ele se identifica com aquilo ou não. Mas a gente vê que no dia a dia não é bem isso que acontece. As pessoas escolhem conforme o que vai dando. Por exemplo, o meu caso, eu tive um primeiro trabalho como operadora de telemarketing, não foi uma escolha, eu precisava pagar a faculdade e eu acabei ficando nessa empresa por 8 anos, e lá dentro eu tive algumas oportunidades que não eram tanto a minha formação, que é a minha formação em publicidade, ou seja, não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas foi acontecendo. Então, para algumas pessoas a carreira também acontece.
Bacana. E você falou uma coisa que eu acho que faz muito sentido, que é muita gente não vê qual que é o dia a dia da profissão que ela escolhe. Eu vejo que tem 1000 áreas de atuações, 1000 nichos diferentes que você pode exercer em cada profissão. Então, um médico, por exemplo, tem muita gente que fala, eu vou ser médico, eu vou ganhar super bem, vou ajudar as pessoas, salvar vidas, vou ser feliz da vida. Só que a pessoa não pensa que você tem um pediatra que só lida com criança, que você tem um oncologista que só lida com pessoas que estão em uma situação de saúde muito difícil, que você vai ter muitas perdas de pacientes. Tem gente que vai trabalhar em hospital, tem gente que vai trabalhar em clínica, tem gente que vai trabalhar em posto de saúde, tem gente que não vai nem exercer medicina diretamente, e tudo isso influencia dentro do dia a dia da pessoa, dentro da carreira, e muitas vezes as pessoas nem consideram, né, Evelyn? Exato, Ana. A grande maioria das pessoas não faz um laboratório experimental. Então, eu vou me formar em medicina, antes de entrar na faculdade, deixa eu entender como que é estar nessa rotina, estar em um posto de saúde, estar em uma clínica particular, estar numa vertente pediátrica ou oncológica ou dermatológica. É claro que nem todo mundo tem essa oportunidade, mas o ideal é que antes da gente escolher a profissão macro, a gente entenda, sim, quais são as vertentes e já vá com uma ideia do que é que você se sentiria mais realizado fazendo. Então, de fato, é algo que eu tenho clientes que são mais jovens, que ainda não escolheram a faculdade, a gente sempre faz esse trabalho, na medida do possível, das profissões que eles vislumbram, né, que eles querem trabalhar, que eles possam fazer essa pesquisa de campo para realmente entender. A minha área não é diferente, né? Recursos humanos ou desenvolvimento humano, a gente tem treinamento, recrutamento e seleção, departamento pessoal, e são atividades e rotinas completamente diferentes umas das outras. É bem, bem complexo, né? E é uma fase da vida da pessoa que ela tá muito nova, né? Tem pouco entendimento para tomar uma decisão que, entre aspas, a gente até vai falar mais para frente disso, uma decisão pro resto da vida, né? Uma profissão que ela vai levar para sempre, né? Então acho que as pessoas também poderiam usar uma coisa, até uma dica, inclusive eu fiz isso várias vezes, é usar o LinkedIn como uma ferramenta para conversar com outros profissionais. Teve uma época que eu estava pensar em abrir uma cafeteria, e eu conversei com vários profissionais baristas, que são especialistas em café, pelo LinkedIn. Então eu consegui bater um papo, entender um pouco mais da rotina, marquei até uma reunião presencial no shopping, então eu conhecia uma pessoa para poder entender melhor esse universo. Então acho que fica essa dica aí pro pessoal que tá navegando nesse mar aí, querendo conhecer melhor as profissões e querendo se escolher e se entender melhor. De repente usar as ferramentas que a gente tem à mão, e profissionais aí, né? Contratem a Evelyn. Excelente dica, as duas, né? Acho que essa questão de você entrar em contato com profissionais já atuantes é exatamente isso que é a cereja do bolo. E tomar esse protagonismo na mão e conversar com quem já faz, e lógico, né? Tendo uma entrevista guiada, que aí é minha parte, a gente consegue entender se é uma rotina da qual a gente se encaixaria ou não. Aí você comentou uma coisa que eu fiquei super na dúvida, sobre ganhos, né? Você comentou que tem época que uma profissão está em alta e a pessoa quer ganhar mais por conta daquela profissão, etc e tal. Eu lembro que na época na época do colégio, que a gente estava começando a pensar sobre essas coisas, eu lembro de um só colega que falou, não, vou ser advogado porque eu sei que advogado ganha bem. O resto foi por, eu vou escolher engenharia, eu escolhi biologia porque eu gosto dessa área, porque eu me dou bem com tal função ou área, né? Você acha que é uma preocupação que as pessoas esquecem de levar em conta o salário que a pessoa vai ter? Porque, afinal de contas, quando ela virar adulta, ela vai assumir responsabilidades, né? E o salário, querendo ou não, ou infelizmente, vamos colocar aqui, é super importante, né? Então, Gustavo, isso acontece. Poucas pessoas se preocupam em fazer esse levantamento, né, de qual é o salário médio daquela profissão que ela está vislumbrando. Claro que hoje em dia a gente tem muito mais ferramenta para isso. A gente tem sites que disponibilizam a média salarial, a gente está em contato com um montante de informações, né, a todo momento à disposição ali na palma da mão. Mas, de fato, os jovens, eles, pelo menos os que chegam para mim,
normalmente eles têm em mente profissões com as quais eles se identificam enquanto pessoa. E não tem essa primeira preocupação com o salário. Isso eu já acho que muda quando a pessoa está na crescente da carreira dela, sabe? Ela começou a trabalhar e aí ela quer crescer, ou ela tem outros desejos, aí ela começa a se preocupar um pouco mais com essa questão salarial. Eu acho que para um primeiro emprego realmente não. O que eu citei de TI é porque teve uma época que tecnologia da informação, né, até por conta de toda essa automação que a gente viveu, essa digitalização, ficou muito em evidência. Então, eu percebi até na época pelos meus primos, que são da mesma idade, a grande maioria dos meus primos homens foram para essa área de TI, porque tinha lá uma visualização, né, ouviam dizer que ganhava bem, que era um trabalho que poderia crescer rápido na carreira e tal, então eles foram para esse lado, mas de fato a grande maioria dos jovens vão pelo coração, né? Aliás, você que é de TI, deixa nos comentários aí, você tá rico também? Queremos saber. Olha, é o melhor salário médio aí, viu, dos analistas. Se você fizer uma pesquisa de mercado, o salário é bacana sim, viu? Legal. Inclusive, tem uma coisa até que vocês dois comentaram que eu acho bem legal a gente falar, que é sobre como a gente é forçado, vamos dizer assim, a decidir tão jovem. Eu lembro que eu escolhi a profissão que eu ia ter com 15 anos. Eu estava prestando vestibular com 16, com 17 já estava na faculdade. E é uma idade que a gente não tem noção do que a gente quer realmente para nossa vida, do que a gente gosta realmente. E às vezes é difícil a gente fazer essa escolha e acertar de primeira, ou chegar num ponto em que a gente está completamente seguro com a escolha que a gente fez. Então, acho que é legal também a gente se dar a oportunidade de experimentar e de errar também, né? Sim, isso que você falou é algo muito importante. Porque o Gustavo até comentou, ele disse, a gente vai falar mais pra frente, né? Hoje a carreira, ela não é mais vista de uma forma tão perene. Então, uma geração antes da nossa ficava lá, escolhia ser professor e ia ser professor o resto da vida. E hoje a gente tem essa flexibilidade e a gente pode sim se dar a oportunidade de experimentar coisas diferentes. E também tem um outro raciocínio de que o Brasil, ele tá trazendo agora para as escolas uma educação voltada para o profissional. E aí a gente vai começar a trabalhar com esses jovens esse olhar. Então tá tudo bem experimentar, tá tudo bem trocar, tá tudo bem entender. E entender o cenário que eu quero e trabalhar para aquilo. É claro que tudo com planejamento, pensando no todo, tendo clareza do porquê, do para quê. Aí a gente pode fazer essas transições de carreira sem muito peso de que o que a gente escolheu lá atrás, com 15 anos, vai ser pro resto da vida, entende? Sim, com certeza. Bom, uma coisa que eu acho que é bem legal também de comentar ou de discutir sobre é o que é ser feliz no trabalho. Eu penso muito que antigamente, você até comentou um pouco sobre isso, as pessoas viam um trabalho como algo muito rígido, muito sério. Então, eu acho que o foco muito era conquistar. Então, você ficava 30 anos na mesma empresa, subindo de cargo, pensando em ganhar um salário maior para você ser bem-sucedido e ganhar suas coisas. E eu vejo que hoje em dia as pessoas se preocupam muito mais com qualidade de vida. As pessoas querem estar num ambiente onde elas se sentem bem, onde elas estão fazendo aquilo que elas gostam. E aí surge toda essa preocupação com a felicidade no trabalho, né? Ou com a motivação. Você vê isso com as pessoas com quem você trabalha, Evelyn? Vejo, e felicidade é um tema assim que dá pano pra manga, né? Porque a gente tem aí uma série de vertentes para falar sobre felicidade no trabalho. Felicidade por si só já é um termo bastante subjetivo. E tem alguns cientistas que gostam de chamar de bem-estar subjetivo. Porque felicidade, cada um pode dar um significado para ela, né? Mas já existem estudos, e principalmente da área da psicologia positiva, que é algo assim que eu me debruço sobre, porque é muito importante entender os componentes da felicidade para a gente poder trazer isso para a vida real, que falam que existem 5 elementos para a gente medir a felicidade ou o bem-estar. Então, o primeiro são as emoções positivas, ou seja, alegria, paz, orgulho, admiração.
são emoções que me levantam, né? Então, quanto mais emoções positivas eu tenho num ambiente em relação às emoções negativas, de frustração, de tristeza, de raiva, mais feliz eu vou me sentir naquele ambiente. Um segundo elemento é o engajamento. Não sei se vocês já tiveram alguma atividade aí durante o trabalho de vocês, ou algum hobby que vocês se perdem no tempo. Você fala, nossa, passaram 3 horas, eu nem vi. Várias vezes. Oh. Resumo da minha vida. Oba, então você vive em flow, né? Isso a gente chama de flow, de fluidez. Isso é o verdadeiro engajamento. E quando a gente consegue ter isso em algum trabalho que a gente executa, seja porque o nosso perfil está muito alinhado, seja porque a gente realmente gosta daquela atividade, então a gente tem um segundo elemento que é o engajamento. E ele também é um elemento de bem-estar no trabalho. É muito melhor quando eu estou em um trabalho onde eu não vejo o tempo passar, do que aquele que eu faço mais enroscado, que eu preciso ter ali uma cognição mais focada para conseguir desenvolver. O terceiro elemento são os relacionamentos positivos. Então, assim, gente, ter amigos no trabalho não é no sentido de você perder horas ali, batendo papo, não é isso. Mas é importante ter pessoas dentro do ambiente de trabalho com quem você possa trocar uma amizade, além do trabalho. As pessoas que têm amigos no trabalho são mais felizes. Então, de repente, a pessoa ela faz o que gosta, ela gosta do trabalho, mas ela está num ambiente onde ela não tem relacionamento, ela não tem amigos, ela não tem um momento de conversar com alguém, isso vai impactar na satisfação dela também, tá? Isso daí a gente já fez vários estudos e as pessoas que têm amigos são mais felizes, e no trabalho também. Boa. O quarto elemento é o significado. Significado, gente, para que eu tô fazendo esse trabalho? Sabe? Para que eu tô aqui? Eu não tô nem dizendo de um significado místico. Quero salvar o planeta. Nossa, a minha empresa limpa os mares e oceanos e aí tem sustentabilidade. Tem isso também, sabe? Tem esse lado também. Mas é o significado para você. Se você atende um cliente, aquele cliente está saindo com um sorriso no rosto e isso te faz bem? Ou você tem um significado de repente, eu quero levar o melhor para minha família e naquele momento esse é o significado que eu dou para o meu trabalho? Então, ter uma clareza, ter um pra quê, isso ajuda também a gente a se sentir bem, né? E o último elemento são as realizações. Quem não gosta, né? De realizar, de sentir que fez, que o trabalho teve efeito, de que deu resultado e celebrar essas realizações. Então, existe aí várias vertentes de estudo, mas eu acho que esses 5 elementos, eles são super importantes pra gente entender ou para a gente ter essa sensação, né, de que é feliz no trabalho, de que se motiva para levantar todo dia de manhã e fazer alguma coisa. Show, muito bom, uma aula. Com certeza, acho que eu nunca mais vou olhar a felicidade no trabalho da mesma forma. Que bom, que bom. Achei ótimo. Depois até, de repente, na descrição aqui do podcast, a gente coloca os 5 pontos aí que acho que é bem legal da pessoa ir medindo para poder saber se tá fazendo sentido para ela, né? Até uma coisa que eu estava pensando enquanto estava falando, eu já participei, já fiz bastante entrevista para poder contratar a pessoa para a empresa. E em uma parte da entrevista eu perguntava, né, o que ela considerava mais importante no trabalho. E tinha de tudo. Eu te confesso que sempre o que me atraiu foi a significância, né? O que a empresa estava fazendo, qual era a missão, esse negócio do cliente sair com um sorriso na cara. Isso para mim sempre foi o meu norte, e ainda é. E eu perguntava ao pessoal, né, para poder saber qual era mais ou menos o perfil de cada pessoa, para saber quem ia lidar ali com a empresa. E uma coisa que quando a pessoa me respondia, muitos respondiam reconhecimento, eu ficava sempre na dúvida se aquilo ali estava sendo sincero e o quanto, às vezes, aí puxando para a área financeira também, que é importante, o salário desequilibrar tudo isso daí. Porque não adianta você ter amigo e você tá com contas ali que o seu salário é pequeno. Não adianta você tô fazendo o cliente feliz, mas eu não tô conseguindo pagar minhas contas. Então também existe, além dos 5 elementos que você precisa medir, precisa sempre estar com eles equilibrados, né? Tem que estar fazendo malabares aí das coisas, né? Sim, precisa. E eu acho que as 2 questões são importantes e são visadas, né? E aí eu quero compartilhar com vocês a teoria de Maslow. Não sei se vocês já ouviram falar. Não conheço. Que já. Maslow, ele foi um psicólogo que ele fez a pirâmide das necessidades humanas. Olha que incrível a ideia que ele teve na época, né? E ele diz que existem níveis de necessidade e a gente só busca o próximo nível quando a gente já atingiu o anterior.
Então, o primeiro nível que a gente tem de necessidade é o fisiológico, é comer, é dormir, enfim. O segundo nível está a segurança. E aí, na segurança, tem essa questão do dinheiro, né? Tem essa questão de ter o mínimo para eu ter a minha moradia, para eu me sentir seguro, que o meu trabalho me dê condições de dormir debaixo de um teto, de ter comida para atender o fisiológico, sabe? Então, na minha visão, se o salário não estiver bem satisfeito, eu não vou conseguir pensar em reconhecimento. O terceiro nível é amor e relacionamento. E aí, num quarto nível é a autoestima e o último é realização. Então, as pessoas que elas desejam realização, elas já entendem que elas têm essa parte da segurança atendidas. É claro que se a gente estiver trabalhando em uma empresa e a gente tiver alguém ali dando um patrocínio positivo, a gente vai ser muito mais feliz, a gente vai trabalhar muito melhor e vai ganhar uma autoconfiança e uma autonomia. É um desenvolvimento que o patrocínio positivo traz que é muito importante e que faz parte do nosso bem-estar. Mas, se eu fosse responder essa pergunta assim, baseada em Maslow, eu diria que a pessoa que responde reconhecimento é porque para ela a segurança já tá ok. Legal, bacana. Interessante, né, essa visão. Prioridades, né? Prioridades, com certeza. E aí, também falando de salário e de reconhecimento de tudo que a gente já falou, quero trazer uma outra visão. Será que a gente realmente precisa amar o nosso emprego? Porque é uma coisa que eu sempre me questiono. Às vezes eu acho que é uma coisa até que a sociedade coloca pra gente como uma necessidade. Ah, você tem que fazer o que você gosta, você tem que achar a sua vocação, você tem que achar o seu emprego ideal. E às vezes a gente fica naquela busca maluca por algo que não é palpável, por algo que a gente nunca vai conseguir alcançar. Não que a gente não consiga ser feliz no trabalho ou achar um emprego com o qual a gente se identifique, mas às vezes a gente vai estar sempre buscando mais e a gente fica se cobrando por achar aquilo que a gente ama fazer ou achar o nosso emprego ideal, sendo que às vezes a gente só quer um emprego, a gente só quer ganhar dinheiro. Você acha que tem a ver isso, Evelyn? Tem, estão colocando aí o trabalho como elo perdido, né? Exato! Sendo que a gente tem várias áreas da vida pra gente cuidar. É até interessante você ter perguntado isso, porque a Organização Mundial da Saúde diz que nós temos 8 áreas pra gente prestar atenção na nossa vida. Então a gente tem o financeiro, sim, a gente tem relacionamentos, a gente tem desenvolvimento pessoal, a gente tem o trabalho. É assim, humanamente impossível a gente estar equilibrado em todas as áreas, né? Isso é ilusão. Sabe aquele cobertor curto, né? Você puxa aqui pra cobrir o braço, você descobre o pé. Então, a gente precisa entender que a gente tem todas essas áreas da vida e que o trabalho é uma delas, esse é um primeiro ponto. E o segundo, por mais que eu ame o meu trabalho, por mais que eu tenha todos aqueles 5 elementos, em algum momento vai acontecer alguma coisa que eu vou me frustrar, que eu vou ficar insatisfeito, isso é normal. Então é a gente ter expectativas realistas, né? Cada qual no seu quadrado. O trabalho a gente passa mais de 8 horas por dia em função dele. Então sim, é importante a gente caminhar para fazer mais do que gosta, caminhar para trazer esses elementos, mas entendendo que na realidade da vida a gente também vai ter momentos ruins no trabalho e não dá para culpar toda uma trajetória ou culpar aquilo que eu faço, porque isso é normal. Você pode estar no Google que você vai ter um dia ruim, né? Que Google aí é a menina dos olhos de muita gente, né? Aí queria trabalhar lá e tal, mas lá você também vai ter dias ruins. Uma vez eu estava dando uma palestra sobre âncoras de carreira e um aluno me perguntou, ele falou, olha, eu já tenho uma certa idade, já trilhei a minha carreira, eu já nem estou pensando mais em fazer uma transição nem nada, mas o meu sonho era ser músico e eu sou muito frustrado e eu preciso carregar esse fardo de não ser feliz a vida inteira. Falei assim, claro que não, né? Então, não necessariamente eu preciso amar. Se eu amar, vai ser melhor. Eu vou trazer mais sentido. Mas eu preciso entender que é um equilíbrio do todo e que eu vou ter momentos bons e ruins em todas essas áreas, entende? Essa dica, inclusive, eu dei pro meu irmão mais novo. Eu falei, não adianta você ficar querendo trocar de emprego a qualquer custo. Sempre vai ter alguma coisa ruim no meio dele, né? Exato. Nunca vai ter satisfação 100%. E aí eu também quero aproveitar para fazer uma outra pergunta, também parecida em cima disso, que eu vejo muita gente falando assim, transforme o seu hobby num trabalho, transforme o seu hobby numa fonte de renda. E aí eu fico me perguntando, mas será que essa é uma boa ideia? Porque sim, o seu trabalho você fica lá 8, 9 horas por dia trabalhando, tem que ser alguma coisa que você goste, senão você vai estar morrendo, querendo parar de trabalhar. Mas ao mesmo tempo, se você transformar o seu hobby num trabalho, será que aquilo não vai deixar de ser um hobby? Será que você não vai perder um pouco o prazer por fazer aquela atividade ou por estudar aquele assunto
justamente por você estar vendo aquilo no dia a dia, ou por você ter a obrigação de fazer aquilo, que nem uma pessoa às vezes gosta de desenhar, um artista gosta de fazer música, e aí quando a pessoa vai fazer desenho como um trabalho, ela tem a obrigação de desenhar, ela tem a obrigação de ser criativa. Então, será que ela não perde um pouco também do prazer por fazer aquilo? E aí acaba até perdendo um pouco da criatividade também? Faz muito sentido a sua pergunta. E eu acho que quando a gente fala de ciências humanas, existe uma resposta meio padrão que é depende. Depende. Tem pessoas que vão conseguir lidar com isso muito bem. Exemplo, fotógrafos. No meu caso também, que também dou aula, que também crio aulas, eu tenho uma grande paixão por aprender. E no meu trabalho eu consigo aprender muito. Então, para mim, assim, tá misturado, sabe? O que eu realmente gosto de fazer no meu tempo livre, que é ler, que é estudar, eu consigo aplicar isso na minha carreira. Então, depende muito de como a pessoa consegue encaixar aquilo e não necessariamente transformar o hobby na renda principal. Se a pessoa conseguir fazer isso, perfeito. Às vezes um fotógrafo consegue. Às vezes ele vai trabalhar com fotografia dentro de uma outra área ou com tratamento de imagem. Então, depende muito de caso a caso. Quando vem esse tipo de pergunta para mim, ou quando algum cliente meu quer fazer isso, a gente precisa analisar outros aspectos. Se é viável, se é rentável, de que forma ela consegue encaixar o hobby dentro do trabalho que ela já faz, ou de que forma ela pode ressignificar esse hobby, por que ela gosta daquilo, e encontrar o porquê para trazer o porquê para o trabalho. Então, tem muitos aspectos aí que dá para trabalhar. Tem gente que consegue sim. Outras vão precisar entender como colocar esse hobby dentro do que já faz, ou de repente deixar o hobby no lugar de hobby, né? Faz sim o que gosta, tem ali seu momento, e de repente, eu gosto de tocar violão, dá para eu levar o violão para a empresa? Não dá, mas de que forma eu posso levar a matemática que está envolvida por trás da música, ou a musicalidade, ou a poesia, de que forma eu consigo trazer isso para o meu trabalho? Existe uma forma? Se não existir, tenha o seu tempo de hobby também, porque o lazer também é uma das áreas, né, que a gente precisa cuidar, e aí a gente consegue deixar cada coisa no seu quadrado. Boa. Eu queria ter transformado o meu hobby em trabalho, ter virado um Neymar da vida, mas não deu certo. Sou um jogador de futebol frustrado. Frustrado nada, tem as peladas de final de semana aí. Bom, Evelyn, a gente estava falando até no começo sobre a gente não se pressionar para fazer uma escolha certa em relação à carreira logo de início, para a gente também testar novos ambientes, novas opções, se permitir. E a gente falou até sobre transição de carreira, que a gente falaria mais para frente. Então, chegou a hora. Qual que é o momento certo de fazer essa transição? Quando que a gente para e pensa, nossa, acho que não tá mais dando fazer o que eu faço, vou mudar. Então, Ana, o momento certo é quando o profissional tem clareza dessa transição, sabe? Porque muitas vezes eu estou insatisfeito e, de repente, nem é totalmente insatisfação com o trabalho. Sabe aquela coisa de onde eu tô, pra onde eu vou? Então, acho que o momento mais correto é quando o profissional tem clareza do porquê e do pra que ele quer fazer essa transição. E aí a gente tem alguns motivos que levam as pessoas, né, a fazerem uma transição de carreira. Primeiro, um desejo pelo novo. É isso que você falou. Às vezes lá atrás fiz uma escolha que não era uma escolha errada, era uma escolha certa para aquele momento, mas que agora ela se vê fazendo outra coisa, né? Então a gente esgota ali o nosso aprendizado num determinado lugar, a gente esgota a satisfação de fazer o que faz e aí a gente começa a vislumbrar coisas novas. Então, esse desejo pode ser um impulsionador, né, da transição. Quando a profissão vai ficando ultrapassada, então hoje a gente está vendo que a automatização está dominando o mercado, aí tem muitas profissões que vão embora daqui a um tempo, né? Isso não é para nos assustar, essa é uma realidade. Então, para pessoas que se sentem ameaçadas ou que uma profissão que já está ficando obsoleta, ela também sente, de repente, essa necessidade de fazer uma transição. Muitas vezes a pessoa chega até a mim com insatisfação pura e simples. E aí eu não acho que seja um momento de clareza. Eu acho que a gente precisa dar um passo atrás, entender primeiro essa insatisfação,
entender se a pessoa já explorou tudo que tinha para explorar, onde ela está agora, se realmente o que ela está vislumbrando, ela fez aquela... Lembra que a gente falou que o jovem não faz a pesquisa? Muitas vezes a pessoa que vai fazer a transição também não faz, né? Então a gente precisa fazer todo esse trabalho de entender, eu estou vislumbrando algo novo, mas será que esse novo é tão melhor ou é tão maravilhoso quanto eu penso que é? E aí a gente tem que fazer todo um trabalho de reconhecimento da realidade, e aí quando o profissional tem clareza, ele passa a se planejar, inclusive financeiramente, que aí é bem a praia de vocês, né? Que é super importante ter esse planejamento financeiro para a transição, porque inclusive muitas pessoas se dão a oportunidade de fazer uma transição com regressão de salário, porque às vezes ela quer entrar numa área nova, e aí ela tem que admitir, dar um passo atrás e, de repente, de um analista sênior financeiro que ela era, voltar a ser um analista júnior de RH, por exemplo, porque ela não tem tanto domínio dessa nova área. E aí ela precisa entender isso, então esse planejamento financeiro dentro da transição também é super importante. É uma coisa que eu já falei para alguns clientes, a importância da reserva de emergência, né? Se você é mandado embora, se você tem reserva de emergência, você mantém o seu padrão de vida com as contas pagas ali de uma forma tranquila. E tem esse lado que você comentou, que é justamente isso. A pessoa está insatisfeita e quer trocar de área ou quer trocar de empresa, a reserva de emergência também proporciona uma tranquilidade para ela procurar uma melhor forma. Ou, até como um caso de uma cliente, beijo, Gabi, você está ouvindo a gente com certeza, se não estiver ouvindo, vou fazer ouvir, mandar depois para ela, que é abrir uma empresa própria. Então ela também é da área de psicologia e também resolveu abrir a empresa dela e ela se planejou para isso, né? Ela foi, antes de sair do trabalho, antes de pensar nesse cenário, ela consultou e falou: Gustavo, você acha que vale? Como que você acha? Eu falei: você tem tanto aqui, você consegue se manter por tanto tempo, seus custos são esses, então vale a pena fazer isso. O problema, às vezes, quando é uma tomada de decisão assim, quando ela tem essa clareza, é ótimo. O problema, às vezes, que aí eu vou colocar o meu caso, é quando a oportunidade bate na porta e você vai conhecer e acaba entrando e quando vê, já está lá dentro. A minha transição da área de engenharia civil para financeira foi um pouco disso, né? Teve aqui a crise lá em 2015 e a área financeira bateu na minha porta. Tudo bem que eu tinha em casa, né? Meu pai trabalhou na área, ele sempre trabalhou em banco, então economia era uma área que eu sempre flertei, sempre foi minha segunda opção ali. Então não foi difícil trocar pela área em si, mas 6 anos de faculdade, você refletir que você, putz, entre aspas, jogou fora, é complicado, né? Por mais que você use as habilidades. Então, até uma pergunta que eu tenho, assim, será que as pessoas aceitam fácil essa troca? Será que ela olha para esse momento e fala, putz, não, vou trocar mesmo porque estou esgotado? Ou as pessoas dão uma relutada na hora de fazer essa transição? Geralmente dão uma relutada. Geralmente, tá? Porque, assim, às vezes tem essa transição compulsória aí, como você falou, né? A pessoa tá ali, tranquila, no trabalho, no emprego dela, e de repente ela é mandada embora, e aí ela tem que fazer uma transição, e esse desconforto da mudança, o ser humano ele não é muito favorável ao desconforto da mudança. Poucos são, né? Por mais que você seja millennial, por mais que você seja acostumado com grandes mudanças, o ser humano, enquanto essência, ele tem um incômodo na mudança. Então, é por isso que existe essa insegurança, poxa, como é que vai ser quando eu mudar? E algumas pessoas acabam protelando essa transição, essa mudança, porque sim, há um medo natural do novo, né? E não só na carreira. E aí você falou uma coisa interessante, que é quando a oportunidade bate a porta. E mesmo que não tenha sido tão consciente, na hora ali você fez perdas e ganhos, sabe? Então acho que o mínimo de tomada de decisão, quando a oportunidade vem, e a gente está num momento em que as oportunidades virão mais, né? A gente acabou de passar por um novo normal aí, estamos passando e vamos passar por um novo normal, em que muitas oportunidades no digital estão se abrindo. Então, como é que eu me abro também para essa oportunidade? Um mínimo de perdas e ganhos ali, um mínimo de ferramenta de tomada de decisão, nem que seja rápida, porque às vezes a gente não tem resposta, a gente não tem o tempo para pensar muito em uma resposta, né? Ele precisa existir, uma balancinha aí do que vai pesar mais. E aí, claro, algumas pessoas têm um pouco mais de coragem e
eu sempre fui muito doida nessa questão de carreira, né? Hoje, eu olhando de fora, talvez eu precisasse ter me preparado um pouco mais, porque hoje eu entendo um pouco mais sobre esses aspectos. Mas eu era assim, uma especialista de carreira do lado, talvez fosse diferente. Tá vendo? Teria me poupado aí uns 5 anos, gente, certeza. Porque eu já tive momentos, assim, de estar numa empresa por quase 10 anos, fazendo algo que não tinha tanto sentido para mim, e sem me planejar, eu falei, não é isso que eu quero, tchau. Então, eu acho que eu não tenho tanto esse medo da mudança, isso nunca me afugentou. Claro, voltando lá na pirâmide de Maslow, eu tenho uma segurança, né, porque eu tenho a minha família, eu sabia que se algum perrengue acontecesse comigo, eu teria onde dormir, teria o que comer, então eu estava segura ali, né, então eu não tive tanto medo de mudar, mas cada família, cada pessoa vai ter um grau diferente desse incômodo à mudança, então a transição, ela geralmente não é tão tranquila, é um assunto que o pessoal procura bastante quando quer fazer transição, porque eles querem ter essa base, eles querem ter um pouco mais de certezas, embora a gente nunca consiga dar muitas certezas, né, porque a própria vida não dá tanta essa certeza pra gente, é meio que uma ilusão isso, a gente consegue pelo menos construir uma base um pouco mais sólida para a pessoa se sentir mais segura pisando aos poucos nesse terreno novo. É engraçado, acho que nós três, então, já passamos por essa transição. Eu também passei por essa transição, eu sou arquiteta, mas saí da faculdade já sabendo que não era isso que eu queria para minha vida. Acabei entrando também na área financeira por um acaso, ela bateu na minha porta. Hoje também já nem estou mais tão na área financeira, hoje eu já estou mais na parte de produção de conteúdo, de marketing, de qualquer outra coisa. Então também fui aceitando as oportunidades que foram aparecendo e trilhando os caminhos que foram se abrindo para mim. E eu sei que não é nada fácil fazer essa transição. E uma coisa até que eu me perguntei muitas vezes é qual a melhor forma de fazer essa transição. Acho que você vai ter muito a falar sobre isso, Evelyn, porque às vezes as pessoas não sabem, elas decidem, beleza, eu quero mudar. Mas e aí, eu faço uma faculdade nova, eu faço cursos livres, eu tento trabalhar nessa área mesmo sem ter conhecimento nenhum para ganhar experiência, porque no final é isso que conta. Então, qual a melhor forma de fazer essa transição? Pergunta de 1 milhão, hein? Olha, isso que eu ia dizer, essa pergunta vale todo o meu processo, tá bom? Não, tô brincando. E alguns spoilers breves, sem precisar se comprometer também, né? Não. Não precisa entregar todo o ouro, mas... Não, aqui a gente entrega, não tem problema, porque eu trabalho no 1 a 1 é diferente, a gente entrega, não tem problema não. Na verdade, assim, a gente precisa primeiro entender aquilo que a gente falou lá atrás, né? O que é essa nova área? O que é demandado do profissional dessa nova área? Eu tenho essas competências, e aí competências a gente entende como os conhecimentos necessários e as habilidades necessárias e a atitude de fazer acontecer. Então, um primeiro passo é pesquisar mesmo. O que essa pessoa nessa função faz? O que é exigido dela? Quais são os indicadores de desempenho dela? E aí eu vou olhar para minha grade de competências pessoal. Tem alguma coisa que eu precise aprender? Geralmente tem. E aí não necessariamente uma faculdade, mas você pode procurar uma vivência, um workshop, um mentor. Você tem uma série de formas de adquirir competências que não necessariamente fazendo uma nova faculdade. Por exemplo, no seu caso, você saiu da arquitetura para fazer outra coisa. Se hoje eu quisesse virar uma arquiteta, eu teria que fazer uma faculdade, porque eu não entendo absolutamente nada. E é algo técnico, entende? Então depende muito do para onde você está, quer dizer, onde você está, do para onde você quer ir e qual é esse depara. Então, ter clareza disso, do que é exigido do profissional, é fundamental para eu me planejar. Se eu vou estudar, se eu vou fazer o planejamento financeiro para quantos meses, então a gente precisa ter essa ideia. E aí, quando a gente fala de transição para empreender, que foi o nosso caso, né, de nós três aqui, ainda tem essa questão da mudança da mentalidade. Porque pensa, deixa eu contar aqui, 14, 15 anos, né? Não vou abrir muito, né? Minha idade. Mas eu fiquei 15 anos no CLT. E a mentalidade do CLT é aquilo: eu sou subordinada a alguém, o meu indicador é criado por outro alguém. A demanda vem até a mim, ou eu vou até a demanda, mas já sabendo qual é o meu perímetro de atuação. E quando você é um empreendedor, muda tudo. O cliente não bate na sua porta.
Ninguém vai fazer o seu Instagram para você, a não ser que você contrate uma agência, sabe? Então, quando a gente faz essa transição para empreendedorismo, aí a gente tem, nossa, mas um montão de coisa para trabalhar, que é na questão da identidade, da mentalidade. Então, eu acho que é justamente ter esse depara que vai fazer com que a gente se planeje e quais são os passos necessários para fazer uma transição com competências adequadas para essa nova função e essa nova atividade que a gente vai desempenhar. Certo, Show. maravilha. Então, já que a gente está falando em transição, acho legal agora, até para a gente encerrar aqui as nossas confabulações, que está sendo muito bom e daria para ficar horas e horas. A gente pode até, de repente, pensar em outros assuntos aí. A galera até fica aí a dica para sugerir outras pautas aí, que é um assunto que muito, muito bacana de conversar, né? Mas a gente pode olhar para frente, vamos olhar para o futuro. E é uma coisa que eu gosto bastante também. Como que vai ser essa transição, né? Ou essa habilidade pensando no mundo digital e até pensando no momento que a gente está confinado, isolado, onde a gente tem que se reinventar para digital. Como que vocês estão vendo essa transição, essa troca e esse novo momento aí? Olha, Gustavo, essa é uma pergunta muito importante, porque de fato o mundo já estava numa digitalização rápida e esse período que foi mundial só acelerou até em áreas que não vislumbravam o digital, né, como a educação infantil, por exemplo. Estão vendo que dá certo e que é possível fazer. Então, eu já vinha falando disso já com os meus alunos, desde meados de 2017, acompanhando o pessoal que consegue, né, ter a verba para ir para o Vale do Silício. Gosto bastante de acompanhar o que eles falam, porque eles estão um passinho na frente aí do que está acontecendo. A habilidade que a gente vai precisar ter no futuro é ser humano, por incrível que pareça. No mundo digital, o que vai contar de verdade é a nossa parte humana, o ser. E aí, gente, a gente entra na questão da inteligência intrapessoal, né? O que é isso? É o autoconhecimento. Quer dizer, eu sei o que eu gosto, eu sei o que me causa raiva, tristeza, medo, porque tudo isso vai fazer parte do meu relacionamento como humano nessa digitalização toda. Quem que vai atender o cliente numa ponta final? Eu posso ter todo um sistema digital de funil de vendas, até de vendas digitais, mas se o cliente precisar falar com alguém, ele não quer outro robozinho. Quando ele quer falar com alguém, ele quer falar com um ser humano. E aí, sabe, eu tenho esse conhecimento necessário para fazer essa gestão das minhas emoções, ter uma flexibilidade de mudanças. Então, esse autoconhecimento, essa inteligência intrapessoal vai ser, assim, fundamental para nós, enquanto profissionais agora e no futuro breve, né? Porque quando a gente fala de mudanças, o mundo está muito louco. Então, eu consigo garantir hoje, falar sobre o que é importante hoje, daí num breve tempo, aí para o longo prazo, a gente precisa acompanhar. E também tem essa inteligência interpessoal e que tem a ver com o outro, essa inteligência emocional, né? Que a inteligência emocional, ela é muito falada, mas para resumir, ela é o seguinte: o quanto eu consigo perceber o que me gera as emoções, como raiva, frustração, tristeza, medo, alegria. E quem já assistiu Divertidamente, se não fica a dica, é um filme super científico sobre as emoções, né? Então, a partir do momento que eu tomo consciência dessas emoções, eu posso gerenciar. Eu nem gosto da palavra controle, eu gosto da palavra gestão. Então, na minha relação com o outro, eu vou precisar entender, ter empatia com o outro, me comunicar melhor com o outro, ter essa flexibilidade e vice-versa dele para mim também. E aí a gente tem uma terceira inteligência, que é a inteligência de lidar com o artificial, porque embora a gente vai ter a inteligência artificial muito mais aflorada e fazendo essa parte de análise, por exemplo, análise de processos, dando estatísticas, como hoje já acontece, eu vou ter que ter um ser humano por trás olhando e programando tudo isso. Então, o profissional do futuro que tenha essa veia, né, de TI, de inteligência artificial, de estatística, ele também vai ser muito demandado, porque eu vou continuar precisando de ter um humano para programar, para pensar estrategicamente qual é o resultado que a gente quer daquela máquina, né, digamos assim, daquela inteligência artificial. Entram aí como competências
para o presente, para o nosso futuro breve, aí as competências comportamentais, os soft skills, né, que são chamados aí no mercado, que são justamente as competências de comunicação, flexibilidade, inteligência social também entra, e também é uma coisa que tem sido muito falada, que é a questão da diversidade e da criatividade, ou seja, não cabe mais uma mentalidade fechada. Eu preciso fazer com o outro, criar as coisas com quem é diferente de mim, né? Então, não adianta mais porque nós, enquanto seres humanos, a gente tem a tendência a ficar próximo de quem é parecido da gente. E agora a gente vai precisar se abrir para o novo, conhecer pessoas que pensam diferente, que criam de forma diferente, porque é isso que vai gerar a criatividade no trabalho e a inovação, né? Então, para eu conseguir ser uma pessoa inovadora, nada no mundo se cria, né? Criatividade não é um bicho de 7 cabeças, é a junção de ideias diferentes, da troca de ideias, do conhecer o mundo do outro. A gente tem, cada um de nós, uma visão de mundo, e quando eu me abro para a visão do mundo do outro, eu consigo gerar essa criatividade mais diversa, essa inovação. Então eu acho que é isso, assim, as competências comportamentais, o autoconhecimento e estar junto com as pessoas, fazer junto com as pessoas. Quem tem cliente, faça junto com os seus clientes também, né? A gente tem visto muito isso agora, principalmente com as redes sociais. Ouça o seu cliente. Não tenha paixão pelo seu produto, tenha paixão pela dor do seu cliente e solucionar a dor do seu cliente, né? Então é fazer com as pessoas, é todo mundo junto co-criar coisas novas. Eu acho que essas habilidades aí, se a gente conseguir começar pelo autoconhecimento, começar pela gestão das emoções, se abrir para o novo, eu acho que a gente já vai estar muito mais bem preparado aí para esse mundo digital. Boa. Alô, clientes, quero fazer com vocês, hein? Fazer os produtos funcionarem. Exato. Você estava falando uma referência que eu acho que eu consumo muito e não é de surpresa de ninguém, e fica a dica para quem quiser aprofundar mais nesse assunto também, é o Murilo Gun. Ele fala bastante desse assunto e eu acho sensacional também, né? Ele é uma grande referência para mim também. Gosto muito do trabalho dele, acompanho as redes. Ele fala muito de criatividade, ele desmistifica a criatividade. Então fica a dica mesmo. Entra lá nas redes sociais dele, tem bastante conteúdo bacana sobre isso. Bom, uma coisa também que a gente tem que pensar é que, além dessas novas habilidades que a gente tem que desenvolver para o mundo digital, para a nova era em que a gente está vivendo, muda também a forma como a gente trabalha, né? Não é só as habilidades que precisam mudar, mas a forma de trabalhar também. Agora, com todo mundo cada vez mais fazendo trabalho remoto dentro de casa, tem muita gente que tem uma ilusão sobre isso, né? Que acha, eu vou trabalhar de pijama o dia inteiro, vou parar na hora que eu quiser, vai ser maravilhoso. E não é bem assim, né? Um trabalho remoto ele exige bastante disciplina. E eu queria de você, Evelyn, algumas dicas para como a pessoa pode trabalhar em casa sem perder a produtividade ou de uma forma que funcione bem. Eu acho que a primeira dica é tirar o pijama. Exato, eu ia não funciona. Se você não falasse, eu falaria. Você fala por experiência não própria. Não funciona. É realmente mais desafiador até trabalhar de casa do que trabalhar no escritório, porque o escritório condiciona a nossa mentalidade, né? Então eu estou num ambiente onde todo mundo tá ali trabalhando, então eu tô focado, e em casa não, em casa a gente tem uma série de interferências, se a gente não cuidar, a nossa produtividade pode realmente cair. Então acho que para começar com algumas dicas simples se arrume para ir trabalhar, né? Para trabalhar, para o momento de trabalhar. Então coloque uma roupa, não precisa, óbvio, né? Colocar um escarpão, quem geralmente está num ambiente mais, que tem um dress code aí mais sofisticado, digamos assim, não é exatamente isso, mas que você se sinta arrumado, não em casa, sabe? Acho que essa é uma dica. Uma outra dica é você ter um espaço para trabalhar. Eu também passei por isso, horas eu estava trabalhando em cima da mesa, e aí você tem a interferência de alguém passando, conversando, ou não entendendo que você está num momento de trabalho, te demandando ali uma atenção. Então eu acho que você tem que tentar recriar dentro da sua casa a rotina que você tem no escritório, inclusive em horários, porque muitas pessoas vão para o outro caminho. Elas não elas não param, elas continuam trabalhando depois do horário, e na verdade a gente precisa ter essa disciplina que você falou, de ter o horário para entrar, digamos assim, né? O horário para iniciar, um horário para encerrar, ter lá o seu espacinho, se arrumar,
continue tendo a sua agenda, continue fazendo seu planejamento, porque de fato é bem mais desafiador ter disciplina, porque tem muitas interferências. E a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade, porque agora as empresas viram que funciona e é bom para todo mundo. Uma pessoa que tem falado bastante sobre esse assunto, que eu acho que é bem bacana, né? Essa parte de roupa, produção. Aliás, antes de falar dessa pessoa, eu vou falar que no LinkedIn eu vi vários comentários, vários textos, artigos falando que um dos desafios dos gestores é com que as pessoas tenham o dress code respeitado, né? Ou que seja apresentável nas reuniões. Então o pessoal está com dificuldade nisso mesmo. E aí agora, uma indicação de conteúdo. Não tô ganhando nada, hein? Mas ó, fica a dica aí, passar minha conta pra você transferir uma grana pra mim. Thaís Salomão, ela fala sobre moda. O Instagram dela é Thaís com TH, _ Salomão sem o tio e underline depois. Ela tem falado sobre moda em casa. Eu tenho aprendido muito, conheci ela, o Instagram dela é recente, tô aprendendo pra caramba. Tudo bem que ela tem uma moda voltada pro lado feminino, mas dá para adaptar as dicas, essas dicas que vocês deram de se trocar, se arrumar. O Scarpão, pra quem não sabe, é um paninho que você joga em cima do ombro. Meu Deus. Então, Não é, não. não é Meu isso? Deus. É um Perdoa, tipo de gente. Ele não sabe o que tá sapato de falando. Thaís, fala Tudo sobre, bem, sobre ele não precisa Scarpão, que eu não saber, sei né? o que é. Isso que você falou é uma echarpe. O Scarpão é um sapato social de bico fino. De bico fino. E normalmente de salto. E que machuca o pé. Exato. Pô, tá vendo, galera? Tem que se estar conectado, aprendendo as coisas novas pra você poder se vestir e não colocar o sapato no ombro e o pano no pé. No pé. Indo para a área da psicologia, muda bastante a produtividade, né? Você muda o seu cérebro, né? Você reprograma, né? Sim, e essa dica é válida, inclusive, para entrevistas, né, de emprego, porque principalmente agora, mas isso já vinha acontecendo, as entrevistas, as primeiras fases acontecem online. Então, porte-se e vista-se, maqueie-se, mulheres também, se for o caso, quem gosta de andar maquiado, como se você fosse para uma entrevista presencial, como se você fosse para uma reunião presencial com aquelas pessoas. Então, a apresentação, ela precisa ser a mesma, né? Até para ajudar essa mudança de mindset. Então, eu acho que é bem legal levantar esse tema e vamos nos esforçar para a gente trazer, né, essa apresentação aqui para o mundo digital também. Então, galera, espero que vocês tenham gostado das dicas aí. Eu aprendi bastante. Achei que eu fosse só aprender sobre trabalho e um pouco de mentalidade. Acabei aprendendo muito mais. A ideia é justamente essa, fazer essa troca, falar de assuntos diferentes para a gente ir agregando. E se você ficou com alguma dúvida específica, mande mensagem pra gente, comente aqui o que você quer de dica, de informação para os próximos podcasts. Isso aqui a gente vai construindo junto mesmo. E Ana, Evelyn, muito obrigado. Achei sensacional a participação de vocês aqui. Deu para construir bastante coisa. A Evelyn agregou pra caramba. O pessoal vai adorar esse podcast. Acho que com certeza a gente vai querer fazer outros porque foi muito bom. Obrigadão, meninas. Um beijão para vocês. Beijão a todos. Gente, eu que agradeço, foi um bate-papo muito gostoso, com temas bem relevantes, né, e é um prazer poder compartilhar isso com o máximo número de pessoas que eu conseguir. E sigam-me também nas redes sociais, @EvelynCristine, do jeito que se fala mesmo, sem Y nem nada, me procurem lá, acompanhem as dicas de carreira, acompanhem as reflexões, e é isso, gente, estamos juntos, e precisando, eu também estou aqui por vocês. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Evelyn. Adoramos a sua participação. Acho que se deixasse, a gente ficava mais umas 2 horas aqui só batendo papo. Talvez a gente vá fazer novos áudios, porque acho que tem muito o que falar. Você agregou super a nossa conversa. Muito obrigada mesmo. Espero que tenham gostado, gente. Comentem, curtam aqui e mandem pra gente novas sugestões de temas que a gente vai falar no próximo.